E aí, 2022, vai ter ou não vai ter carnaval? A gente sabe que o maior carnaval do Brasil é Rio de Janeiro. Mas se você pegar, por exemplo, Olinda, Recife, Salvador, interior de São Paulo, são fortíssimos nesta maior festa popular do Brasil e, quiçá, claro, do mundo. Não fecharam questão ainda, vão fazer um comitê, mas acreditamos que deve ter carnaval nessa cidade, sim. E Goiás, que não é uma ilha, vai ter? Sabemos que o carnaval de Goiás no interior é muito forte. Para sabermos qual será o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde, vamos falar com a superintendente da Secretaria, Flúvia Amorim, ao vivo. Flúvia, qual que é o posicionamento nesse momento da Secretaria? Como que o comitê vai trabalhar junto às prefeituras de maneira a garantir segurança sanitária para o carnaval que vai ou não vai acontecer em Goiás? Boa tarde, Flúvia. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Luciano. Bom, em relação ao carnaval, isso não foi colocado na pauta de discussão da área técnica, nem da área técnica que isso visa. Hoje, fazendo uma avaliação do cenário epidemiológico hoje nós temos um cenário epidemiológico que nós consideramos como bom. O que a gente precisa é ter garantia de que ele continue bom. E um dos pontos que a gente vem discutindo muito com os gestores municipais é que precisamos aumentar as coberturas vacinais para que a gente tenha mais segurança e um risco menor de um recrudescimento desses casos, principalmente das internações de óbito. Qual é o panorama, Flúvia, aqui no estado de Goiás? Nós ainda enfrentamos aquele número absurdo de pessoas que ainda se recusam a receberem a vacina? Bom, Luciana, diminuiu um pouco, Hoje são cerca de 500 mil pessoas, nós chegamos a ter quase 900 mil pessoas nessa situação. Temos dados, estamos com cerca de 500 mil pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina, mas também nos preocupa as pessoas que estão com segunda dose em atraso. Esse número sim continua crescendo, são 950 mil pessoas hoje que já deveriam ter recebido a segunda dose e ainda não receberam. Infelizmente, isso faz com que o estado de Goiás esteja lá embaixo no ranking de cobertura vacinal, comparando as unidades federadas. Nós estávamos em 19º na última vez que eu avaliei, então nós precisamos ainda avançar mais e trazer essas pessoas que estão com segunda dose em atraso. Como devemos ficar atentos nesse momento, Flúvia? Porque Goiás vem caindo a curva para a morte e também para novos casos. Na Europa, novos casos surgindo nesse momento. Como que a gente fica nesse cenário? Bom, que a Europa está nos servindo de alerta, A gente precisa ficar muito atento ao que está acontecendo lá e onde está havendo esse aumento, principalmente de internação de óbito, entender qual que é o cenário que se apresenta nesses países. O que a gente tem visto, países do leste europeu, baixíssimas coberturas vacinais, em torno de 30%. No restante da Europa, a gente vê países como, por exemplo, a Alemanha, já está com 67%, 68% de cobertura vacinal, e que apresenta um aumento de casos. Ainda não é observado um aumento substancial de internações e óbitos, mas eles já estão observando aumento de casos. Então, que a gente veja o que está acontecendo lá para não repetir os mesmos erros aqui. O que a gente viu em grande parte desses países é que eles flexibilizaram muito precocemente antes de ter boas coberturas vacinais. E que a gente não repita esse erro aqui. Por isso que em reunião de CIB, de Comissão de Intergestores Bipartidos, da última quinta-feira, foi definido nessa reunião com os gestores municipais e, para que haja flexibilização ou desobrigação do uso de máscara em local aberto, sem aglomeração, o município tem que ter pelo menos 70% de cobertura vacinal de toda a população e cobertura completa, ou seja, 2 doses ou dose única. Então, vamos agora falar do passaporte da vacina, que é uma discussão que volta aqui, já vem sendo adotada em outras localidades também. Flúvia continua na linha conosco? Flúvia, ok. Nós queremos a sua opinião e saber também como está essa discussão da exigência do comprovante de vacinação para a entrada em vários estabelecimentos. Flúvia. Bom, essa foi uma pauta também discutida nessa reunião com gestores municipais na semana passada. Inclusive, nós tivemos o testemunho de uma secretária municipal de Umas, que ela colocou que num show que houve na cidade, houve a exigência para a liberação do show, que as pessoas fossem completamente imunizadas para poder assistir. Com isso, em um único dia, no município de Umas, eles tiveram a vacinação de cerca de 900 pessoas que estavam com segunda dose em atraso. Então, um bom exemplo que foi dado pelo município de Umas, a gente fez questão de apresentar, que pode ser utilizado por outros municípios
e eu falo até do próprio secretário, doutor Ismael, né, que a gente utilize a exigência de vacinação para esses grandes eventos. É uma forma de ter um evento mais seguro e de nós garantirmos melhores coberturas no estado como... Flúvia, você disse 900 em Umas, foi isso? Isso. É um número bem alto, né? Com certeza, o município, né, com a população que eles têm, e eles conseguiram resgatar essa quantidade de pessoas que queriam ir para o show, mas que estavam com a segunda dose em atraso. Ontem a gente tinha uma lotação de 26% da UTI para tratamento de Covid-19. Não sei se esse número mudou de ontem para hoje. Isso significa quantas pessoas? Eu estou abrindo agora meu painel, Lucília, até para atualizar, que eu estava aberto o painel da vacinação. Hoje nós temos 25% de ocupação dos leitos estaduais, né, de UTI adulto Covid. Isso corresponde a cerca de 83 pessoas. Nós temos 83 pessoas nos hospitais estaduais internadas em UTI com Covid-19. Temos um registro também de um boom de contaminados em Itapirapuã. Você tem essa informação, Flúvia? A gente tem observado, sim, Luciana, em algumas localidades, né, alguns surtos, às vezes em populações específicas, em alguns municípios. O que precisa ficar claro para todo mundo? A vacina, ela tem como principal finalidade, e pensando individualmente, finalidade de diminuir caso grave e óbito. Essa é a principal finalidade da vacina. A diminuição de transmissão, ela pode ocorrer sim, a gente já viu isso, quando temos coberturas vacinais altas, acima de 70% ou 80%. Aí começa-se também a observar a diminuição de transmissão. Enquanto a gente não consegue isso, nós continuaremos a ver situações como essa que você falou. Então, mesmo tendo a vacina, a gente vai ter transmissão. O que a gente espera é menos óbito e menos internação. Flúvia Amorim, muito obrigado, pelas informações. Ótima tarde.